Bom dia, paz do Senhor. Seja bem-vindo à Célula Digital IEJN Alphaville, uma igreja para você pertencer e não somente frequentar. Amém? A ministração de hoje é a continuação da de terça-feira, que é o que Deus quer ordenar hoje para você. Amém? A palavra é Êxodo 33, 19, versículos 19 a 23. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe adiante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu quiser. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha, e eu cobrirei com a minha mão, até que eu passe. Desculpa os barulhos externos. Depois, tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Eu peço desculpas a vocês pelos barulhos externos, é que eu moro numa avenida, então fica complicado não ter barulhos externos. Amém? Eu peço desculpas a vocês. Mas aqui nessa passagem que nós continuamos pedindo a presença do Senhor. Amém? Porque era isso que Moisés estava pedindo, a presença do Senhor. Ele queria a presença dele, ele queria ver a glória dele. Amém? E que é muito mais importante do que bens materiais, do que ficar pedindo coisas, pedir saúde, pedir isso, pedir aquilo, não. Porque quando você tem a presença do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, tudo se completa. Amém? Tudo se completa. E aqui nessa passagem, o Senhor aceita o pedido de Moisés, né? De ver a sua glória, sua presença, sentir a sua presença. Amém? E com isso, ele, assim como nós, quando você pedir a presença dele, vai saber quem é Deus de verdade. Porque aqui na passagem ele fala assim, que quando ele mostrar, né, a presença dele, a glória dele para Moisés, né, que ele tá falando, ele vai saber quem é ele, que é o Senhor. Amém? O nosso Criador. Glória a Deus, que criou o céu e a terra. É um Pai querido que está sempre disposto a ter misericórdia e compaixão daquele que estiver pedindo a sua presença. Amém? E ainda muito cuidadoso, que não permitiu que Moisés visse seu rosto, senão morreria, né? Ele ainda é muito cuidadoso conosco. Talvez as pessoas ainda achem que não é, porque muitas vezes as pessoas estão numa vida muito difícil e eles acham que onde é que está Deus nisso? Cadê Deus? Cadê Deus se eu estou acontecendo isso comigo? Ele está ali. O problema é que você deixou acontecer tudo isso na sua vida, porque você não aceitou Jesus do jeito que tinha que aceitar. Você não deixou ele tomar conta de você. Você não pediu a presença dele para que ele tomasse conta de você. Amém? Porque eu entendo uma coisa, que desde quando eu me converti, né? Deus me colocou, direcionou numa igreja que não é só o culto que você vai, né? Não é só a palavra que é pregada lá. Tem outras coisas também envolvidas. Onde lá eles ensinam a parte espiritual.
né? Porque nas outras igrejas eu vejo que, o inimigo não sei o que, não sei o que lá, o inimigo não sei o que, não sei o que lá, mas eles não ensinam a parte espiritual, como interceder pelas pessoas, né? Como a gente deve orar, que a gente deve seguir a palavra, amém? Eu não vejo isso. Eu não vi isso em outras igrejas que, depois que eu me converti, eu fui. Mas nessa igreja que Deus me direcionou, porque eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, o Senhor vai me levar para Ti, mas eu quero ir para uma igreja onde eu quero mais do Senhor. Foi sempre isso que eu pedi. Eu não quero o raso, eu quero mais. Amém? E o mais, muitas das vezes, é a gente que tem que querer, certo? Querer a Bíblia, comer a Bíblia, engolir a Bíblia, mas de uma forma diferente, de uma forma onde que você aprenda e também orar, ler aquela passagem que Jesus diz: entre no seu quarto, feche a porta e ore junto ao Pai, e Ele vai te recompensar, porque você está fazendo intimidade com Deus. Amém? Muitas vezes eu não vejo nas outras igrejas intimidade com Deus. Eu vejo muito assim: o Pai fez isso, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus faz aquilo outro, mas eu não vejo gratidão, muitas das vezes, e também não vejo não vejo também ensinamentos sobre o mundo espiritual no sentido não escancarado, mas uma coisa mais de conhecimento mesmo, né? Porque isso, porque aquilo outro, entende? Então, por isso que Deus me trouxe para essa igreja, porque é o que eu quero mais do Senhor. Amém? Porque para mim não é só ir na igreja só que me interessa. O que interessa para mim é estar na presença do Senhor. Amém? Porque o Senhor, eu vejo que Ele é um Pai muito cuidadoso. E Ele, a única coisa que até então que eu li na Bíblia até hoje é cuidado, 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 cuidado. Para você ter um cuidado meu, Ele diz, você precisa me obedecer. Amém? Porque aí eu vou estar totalmente em você. Porque quando a gente não está totalmente no Senhor, a gente tem uma parte dele. Porque a gente não entregou a vida toda para Ele. Entende? Porque a gente não permite isso. Muitas das vezes você tem aquela... Você não tem um livre-arbítrio. Então você não quer entregar tudo. Né? Entregar você. Entregar a sua vida, entregar os seus filhos, entregar a sua casa. Para que Deus tome conta. Né? Só que... E aí é por isso que muitas vezes acontecem essas coisas. E aí você pergunta, cadê Deus? Onde está Deus? Deus está aí do seu lado. Só que você não deixa Ele entrar na sua vida. Você não deixa Ele tomar conta da sua vida. Então, muitas das vezes, Ele não consegue acessar o que Ele gostaria de acessar em você. Amém? Para que você tenha totalmente a presença dEle. Para que você tenha totalmente a proteção dEle. Porque assim, o que eu entendo... Desde quando eu me converti, que Deus é a nossa proteção. Porque que tá escrito aqui na palavra aqui, ó, que ele diz assim, que ele vai, ó, quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão. Então, ou seja, a mão dele é a nossa proteção. Amém? E se você não tiver na presença dele, você se entregar a ele totalmente, ele não vai conseguir ter acesso a você. Amém? Ele não vai conseguir ter acesso a você. Por quê? Porque você não se entrega. Porque você não se alinha com Deus. Entendeu? E como diz o profeta hoje de manhã, se você não assistiu a oração do profeta, você assiste. Ele falou o seguinte, ele falou assim,
que quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor, Ele tem a nossa vida. Ele alinha a nossa vida. Ele tira o que não, tira as coisas que não é da vontade dele. E ele alinha a nossa vida. Amém? Quando a gente está na presença dele. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, sabe? Você tem que se colocar na presença do Senhor. E toda hora ele diz isso na palavra. Amém? Só que muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas só lê a palavra por ler. Né? Por ler, porque de repente o pastor falou lá que tem que ler a palavra. Mas de repente ela não entende direito a palavra, o que Deus de verdade quer falar. Né? E você já sentiu, né, a presença do Senhor na sua vida? Você já sentiu um abraço dele? Eu já. Todos os dias ele me abraça de manhã, porque eu peço a ele um abraço. Eu falo, Senhor, me dá um abraço, pra eu sentir que o Senhor tá aqui comigo. E todo dia ele me dá. Ó, lá vim eu chorando de novo. É porque o Espírito Santo tá aqui. E quando eu sinto ele, eu choro, porque é difícil você se conter diante de uma pessoa tão especial como o Espírito Santo. Entendeu? E ele é maravilhoso. Amém? Então, eu deixo aqui essa palavra para você, que você tem que pensar muito no que você tá fazendo, né? Porque muitas vezes a gente fica reclamando só, né? Hoje o profeta falou muito na oração dele também sobre gratidão. Amém? Você tá agradecendo, né, o que Deus te dá? Você tá agradecendo que o emprego que você tem foi Deus que te deu? A casa, o marido, a esposa, os filhos. Olha só, tem tanta gente que não consegue ter filhos e gostaria de ter os seus filhos, ter filhos como você tem, e você não cuida direito, talvez, você não liga pra eles. Amém? Você deixa eles para segundo plano. Eu sei que você tem que trabalhar, mas eu acho que é legal você também dar uma atenção para os seus filhos também, porque isso acarreta muito na fase adulta dele, entendeu? Ele pode vir a escolher coisas erradas, coisas que não deveriam estar na vida dele. Você lê a Bíblia para os seus filhos, importante. Amém? Porque quando você lê a Bíblia, você tá colocando uma rocha nos seus filhos, você está ensinando eles se manterem na rocha. Amém? E não vai se abater por qualquer coisa, não vai se abalar por qualquer coisa. Entendeu? Amém? Então, fica essa palavra para você. E se você ainda não sentiu Deus, não sentiu a presença do Senhor, você entra no seu quarto, fecha a porta. E não é só a porta do quarto física, a porta do quarto também interna. Fecha a porta do quarto e abre o seu coração só para Deus. E o que é a porta do quarto? Fechar os barulhos. Amém? Fecha os barulhos da alma, barulho da cabeça. Às vezes o inimigo fica te perturbando também.
Amém? Então, fecha tudo isso, entra no quarto e ele vai estar lá, tenho certeza, esperando por você. Amém? Mas se você ainda não é convertido, você ainda não conheceu Jesus ainda, eu te convido também a conhecer. Amém? Faça a oração. Senhor, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e único Salvador. Coloca, Senhor, o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e apaga as minhas transgressões. Eu quero que o Senhor seja meu único Senhor, meu único e mais nada. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que você venha receber a presença do Senhor, assim como nós estamos aqui na presença do Senhor. Senhor, estamos aqui na sua presença nesse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Senhor, porque a presença do Senhor é o que mais importa na minha vida, na vida de quem estiver assistindo também esse vídeo. Faz ser exclusivo na vida dessas pessoas, meu Pai, porque eles precisam de entender que o Senhor é a prioridade do seu dia. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, me dê as suas primícias. E as primícias é o quê? Não é só dinheiro, as primícias também é o seu tempo. É a primeira, você acordou da cama e ore. Senhor, obrigada por mais um dia de vida. Senhor, obrigada por ter acordado, porque o Senhor me acordou, o Senhor me deu mais uma oportunidade de viver o dia de hoje. E que o dia seja consagrado a Ti, Senhor. Consagre, Senhor, o dia a todas dessas pessoas. Eu consagro, Senhor, o dia dessas pessoas. Glória a Deus. Eu abençoo todas essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abençoe, Senhor, todas as pessoas. Visita, Senhor, todos aqueles que ainda não Te conhecem. Oh, meu Paizinho querido, visite, Senhor, todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Também, Senhor, peço que o Senhor cure os doentes físicos e emocionais, aqueles que têm problemas emocionais, que estão passando por problemas emocionais, também aqueles que estão passando por doenças físicas. Que o Senhor cure eles em nome do Senhor Jesus, visite eles por misericórdia, tenha misericórdia, como diz aqui a sua palavra, o Senhor disse, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser e compaixão de quem eu quiser, glória a Deus. Oh, meu Paizinho querido, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e compaixão de nós, glória a Deus, aleluia. Nós pedimos, Senhor, mostre-nos a sua glória todos os dias de nossas vidas, aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Também peço, Senhor, pelas pessoas que têm vício. Meu Senhor, meu Deus, eu oro também, Senhor, por aquele rapaz. Continuo orando por ele. O rapaz do Uber, que é um novo convertido. E ele tá lá, desesperado, querendo sair do vício do cigarro. E ele vai conseguir, porque o Senhor vai tirar em nome de Jesus. O Senhor vai ajudar ele, Espírito Santo. O Senhor vai dar ele em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. E também oro, meu Pai, por todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir essa live, em nome do Senhor Jesus. O Senhor abençoe a vida delas, a casa delas, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Tire todo o mal do caminho. Tire tudo que é errado. Entre na casa delas, Senhor, e transforme a vida delas em nome do Senhor Jesus, porque quem segue o Senhor transforma a vida. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado por mais uma live. Amém e amém. Espero que tenha gostado da live. Se quiser compartilhar, compartilhe. Se quiser seguir, seja bem-vindo. E que Deus acompanhe a sua vida no dia de hoje, no fim de semana. Amém? E que até o próximo vídeo, se Deus quiser.